Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Plano Consequência. Eu sou o Bigode. E eu sou o Luiz. Nós vamos falar sobre algumas notícias de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Que Mas inclusive, enfim, que inclusive a gente tá gostando bastante de falar sobre esse tema, né? Por conta que saiu o quarto episódio no domingo passado, né? foi o quinto episódio. E a gente acredita que a série esteja relativamente próxima de terminar, né? Então, e os episódios estão ficando Falta muito um bons, né? episódio. O Exatamente. próximo episódio é o último, que vai sair domingo que vem. Ah, tá confirmado, então, que é o último. Sim. Pode, pá. E, cara, uma parada assim que é certeza, acho que todo mundo já chegou a essa conclusão, quem tá assistindo aí. Só pra deixar claro que eu tô assistindo, o Luiz não tá assistindo, Uhum. e eu não li os livros ainda, tá ligado? Então a minha experiência é super, tipo assim, não tem como falar se tá bem adaptado, mas todo mundo que eu tô vendo, assim, tipo, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, não estão reclamando de adaptação e tal. Isso me deixa muito feliz, na real, com mais vontade ainda de ler o original. Tirando o que aconteceu, né, com o final de Game of Thrones, né? Foi bem diferente do que aconteceu. Então, só que isso é a série, né? O Martin, a gente não sabe se depois que ele morrer, ele deixou pra alguém publicar o livro, né? Porque é o que parece, né? Porque ele não fala mais nisso, não gosta que a gente toque no assunto. Mas enfim, o que eu ia falar sobre esses episódios é o seguinte: os últimos que eu assisti, o 4 e o 5, cara, é quase impossível superar o que aconteceu nesses dois últimos, sabe? Então, a gente vê as avaliações que saíram, né? E com base nelas dá pra ter essa certeza que o final ali do sexto episódio, né? O próximo episódio, ele não tem como trazer nada que seja tão impactante pra quem tá assistindo e acompanhando a série, quanto foi principalmente esse último, que foi o quinto, né? Então eu tô realmente curioso pra ver como que eles vão fazer a gente ficar, tipo, ainda preso na tela, né? Mas, né, antes da gente se aprofundar na notícia que está aqui na tela, falando sobre o co-criador de Cavaleiro dos Sete Reinos, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal para a gente continuar trazendo conteúdo do Cavaleiro dos Sete Reinos também. Afinal, vídeo novo todo obras. dia, e todo dia estamos Todo trazendo dia. uma notícia, uma novidade, uma análise de trailers e de outras obras de filmes, séries, e jogos e até de livros, né? Então, se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever por gentileza, dê um like e, se quiserem nos apoiar, estamos deixando um QR Code aqui do lado, né, do nosso LivePix. Por um valor simbólico, você ajuda o nosso canal a continuar existindo e, principalmente, podemos reinvestir e trazer cada vez mais qualidade. Fechou? Exatamente. Todo dia, meio-dia e meio, aqui nesse canal. Volte aqui que você Bora. tem vídeos. Exatamente. Bora lá. Co-criador de O Cavaleiro dos Sete Reinos reage a críticas sobre a quebra de clímax em luta do quinto episódio. Cara, eu entendo todo mundo que tá criticando isso aí, porque quando eu tava assistindo, eu também fiquei assim, cara, não é possível. Eu já sei o que eles vão falar aqui. Eu não li a notícia inteira, mas eu quis trazer porque eu já imaginava onde isso vai chegar. Que é o quê? Tem um momento na história, os primeiros 30 minutos. 30 minutos não, porque o bagulho tem 30 minutos, mas assim, a metade do episódio. O episódio inteiro, depois do episódio inteiro. Bom, depois do episódio inteiro eu fui dormir, né? Essa é a notícia. Cara, a metade do episódio é um flashback, tá ligado? Só que existe uma construção, uma escolha de perspectiva nesse episódio que é basicamente o quê? O episódio inteiro ele é basicamente filmado através dos olhos do Dunk, né? Do Sir Duncan, o Alto, né? Uhum. E aí a gente acaba vendo, logo no primeiro assalto ali, né? Onde os cavaleiros acabam se enfrentando com as lanças e tudo mais, ele toma um golpe e vai pro chão, e aí a tela apaga, e quando abre de novo, ele tá no passado, né? Uhum. E isso fica um tempão até voltar. E volta com um gancho que é, assim, brilhante, muito emocionante, que é com o próprio mestre dele, né, o Sir Ardlan, né, que é um cavaleiro andante, falando pra ele, levanta. E aí, quando ele fala levanta na memória, ele levanta de volta pra batalha. Mas até chegar lá, a gente vê muita coisa. Eu não vou pegar e Vai dar um entrar em spoiler detalhe da aqui. história aqui, pra não ficar um negócio gigantesco, mas quando acabar toda essa temporada, eu pretendo trazer conteúdo, né, falando das principais coisas que eu gostei na série e um reviewzão geral, né, até o momento. Então vamos entrar aqui na notícia e aí a gente continua conforme as coisas forem aparecendo. No recém-lançado quinto episódio,
de O Cavaleiro dos Sete Reinos, vimos a adaptação do aguardado Julgamento dos Sete, apresentando a luta de Duncan contra membros da família Targaryen. Um clímax que, segundo os fãs, foi quebrado graças ao flashback exibido durante o confronto, como eu disse, né? E realmente, cara, quem tá vendo ali no começo, eu fiquei até decepcionado, só que eu falei, pô, entendi o que o diretor quis fazer aqui. Porque Eu vi que a galera elogiou bem mais do que criticou, na verdade, esse flashback, sim, né? sim. Mas eu acho que faltou um pouco o pessoal queria. Tem um público que gosta muito de ação, né? Dos confrontos, que é muito legal ver os caras lutando. Eu vou falar pra vocês, isso teve, só que vocês têm que entender o seguinte: como que eles decidiram fazer isso? Justamente pela literalmente a visão do cavaleiro. Tem um momento que um personagem muito importante ele é ferido, né? E a gente acha que isso não acontece, que a gente não viu, mas isso é muito rápido e é mostrado através daquela câmera no elmo do Sir Duncan, né? Que ele simboliza basicamente os olhos dele, né? Aqui eles enfiaram O a ponto de câmera vista dele. no capacete. E você vê vários desses caras morrendo no confronto, caindo do cavalo e coisa do tipo. Então a ação tá toda nos olhos dele, né? É muito rápido e realmente o flashback come muito ali da, como é que fala? Da narrativa desse episódio. Porém, ele também contribui muito para isso. Por quê? Justamente pelo fator de que a gente precisa entender de onde vem a força desse personagem para apanhar tanto e fazer o que ele tá para fazer em seguida, tá ligado? Então, isso para mim justificou. Tá certo, existem certas coisas que não foram, certas escolhas que foram tomadas ali, trocaram o gênero de um dos personagens, outros dois personagens não foram mostrados, que era para ter mostrado. Foi uma adaptação ali, mas pelo menos, cara, imagina o seguinte, trocou para tentar deixar um pouco mais dramático ali, eu entendi, né? Fizeram meio que um casal ali na infância do Duncan ali pra ele, né? Uma mocinha. E ia ter mais dois personagens. Imagina quão grande ainda esse flashback não ia ficar se tivesse mais dois personagens. Então, realmente, tiveram que cortar. Eu vou ler o livro, eu vou trazer a minha percepção de adaptação dessa obra ainda, pra Ainda saber mais se porque realmente... vai ter que fazer um sétimo episódio só pra colocar mais coisa, né? Pra colocar o passado dele. Pois é. E eu achei importantíssimo, cara, porque o que acontece, pelo que eu li na internet, né? Nesse momento, o autor descreve que o Duncan não tá lutando como um cavaleiro, e sim como um sobrevivente, como a versão dele da Baixada das Pulgas, que é o cara que cresceu ali naquela situação deplorável na infância. E ele luta na lama contra um príncipe Targaryen que cresceu a vida toda dele com os melhores mestres dos Sete Reinos, né? Então é outra parada, cara. Então pra mim fez sentido. Mas vamos continuar aqui e aí a gente, né, dá seguimento, né? Quando a batalha atinge seu ápice de tensão, os espectadores são levados a um flashback do passado do protagonista, um risco que Ira Parker, co-criador do derivado de Game of Thrones, estava ciente. Pois é. Em declaração para o Entertainment Weekly, o showrunner revelou que desde o início decidiram que colocariam um flashback de Duncan durante a cena. Vamos ver o que ele falou aqui. Detesto ter que colocar um flashback justamente naquele momento, quando todo mundo só quer ver a luta, mas era necessário. Mas acho que funciona por si só, e é divertido ver Duncan daquele jeito. Acho que acrescenta muito à história e também ao final do episódio, sim. Mas, sim, vai desagradar algumas pessoas. Cara, eu vou falar um negócio aqui, senhor diretor, o criador. Eu fiz uma defesa muito melhor que você, com todo o respeito. Da sua escolha. Porque, pô, cara, olha isso, mano. Ah, pô, foi coletivo de imprensa, ele tava nervoso, falou que veio à mente. Não, mas, cara, assim, divertido eu não diria, mas foi essencial sim narrativamente, para que isso aqui não é um livro, rapaziada, tem que entender também. Porque se isso aqui não entrasse naquele momento, você pode até discutir que durou muito. OK, tá ligado? Mas precisava ver que tipo de vida que aquele personagem teve para chegar ali onde ele tá. Isso é uma história sobre legado, né? Tanto o legado que ele trouxe sobre essa parte de viver, né, uma vida muito humilde,
de um sobrevivente mesmo, quanto a vida que o mestre dele acabou dando pra ele quando eles se conheceram. Esse flashback traz isso também, sabe? O porquê o Duncan respeita tanto o Sir Arlan, né? A gente vê isso. Então, assim, eu acho que a declaração foi bem ruinzinha, mas eu concordo com ele que era muito importante e fazia total sentido pra narrativa ter aquilo ali. Ambientado cerca de 100 anos antes dos eventos iniciais da série original, o Cavaleiro dos Sete Reinos segue para a reta final de sua exibição na HBO e HBO Max. O sexto e último episódio será lançado no próximo domingo, dia 22 de fevereiro, enquanto uma segunda temporada já se encontra em produção ativa, graças a Deus. Vamos torcer para que ela seja ainda melhor do que foi essa primeira temporada, mas eu acredito que não vai ser tão impactante para esse universo quanto foi esse último episódio, o número 5. A gente já vai entrar no motivo do porquê e vai ter spoiler, então já vou avisando aí para vocês. E aquilo, né? Tá Para... dando grana, tá sendo tá sendo um tremendo sucesso. Já anunciaram a segunda temporada e é isso aí, né? Vai ter segunda temporada. Exatamente. Vai. Bora pra próxima notícia. Morte no quinto episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos é um dos eventos mais significativos da história de Westeros, diz criador. Cara, Westeros, pra quem não sabe, é aquele mundo, né, de Game of Thrones, né, são as terras principais, né, os Sete Reinos, né, digamos assim, que seria o equivalente ao que a gente vê no Senhor dos Anéis como a Terra-média, né, por exemplo. Na hora E que você aqui... fala da Terra-média, eu lembro daquela musiquinha do Senhor dos Anéis. Qual musiquinha? Puta, a principal, tipo... tan, taradan, Ah, sim. taradan, taradan, taradan. Então, e aí, basicamente o que eles estão conversando aqui? Eles estão falando da morte do Baelor, né? Baelor Targaryen, o quebra-lanças, né? O que aconteceu? Isso acabou rolando no último episódio, né? O Baelor, ele tava na linha de sucessão para ser o próximo rei de Westeros, né? E ele acabou entrando na briga pelo Duncan, né? No confronto do Sete ali. E ele foi atingido na cabeça pelo próprio irmão. Só que acabou morrendo só no final da batalha, porque o que aconteceu? O capacete afundou na cabeça dele. E aí ele só foi morrer quando removeram o capacete. O capacete meio que tava mantendo ele vivo. É o coração do E, Homem cara, de Ferro, né, aparentemente. Cara, foi muito trágico, tá ligado? Porque o Martin tá falando isso, basicamente, né? Eu não li a notícia, mas eu sei da importância do Baelor, né? A importância que ele teria e de toda a confusão que evitaria se ele tivesse sido rei, por conta de ter lido Fogo e Sangue, né? E de ser alguém que acaba consumindo um pouquinho aqui e ali desse universo, né? E ele era um cara extremamente honrado, era um rei, era um cara justo. Porra, ele entrou nessa confusão toda do Duncan, porque ele acreditava que ele era justo, era honesto, ele viu nele verdade, né? E aceitou entrar na luta, e acabou que o Duncan sobreviveu por causa dele, né? Por conta da ajuda dele e de outros. E isso acabou custando a vida dele, então fica aquela... Todo mundo que vai assistir o próximo episódio vai assistir pensando assim, valeu mesmo a pena, sabe? Você salvar um cavaleiro andante, né? A troco da vida de um dos maiores reis que esse mundo poderia ter tido, né? E, na minha opinião, cara, eu acho que sim, porque, assim, querendo ou não, eu acho que a gente precisa mais de exemplos como esse personagem, né? Que deu a própria vida dele pelo que é certo, né? Ele viu alguém que precisava de ajuda, e mesmo estando numa posição de superioridade ali, ele se colocou em pé de igualdade junto aos outros cavaleiros e deu um exemplo, né? Aquilo foi um ato que faz com que quem tá assistindo, tanto criança, vamos entrar nesse universo, né, de cabeça, mas faz sentido para alguém que quer ser um exemplo para aquele mundo, né, para a sociedade ali, e foi o que ele foi, sabe? Então, a parada agora é o seguinte: como que o Dunk vai honrar esse legado, né? Porque o cara se sacrificou por ele, pô, tá entendendo?
E a gente também vai ver o irmão dele, né, do Baelor Targaryen, o Maekar, né, ele vivendo as consequências de ter matado o próprio irmão, sem intenção, né, mas acabou acontecendo. Então vamos dar uma lida aqui na notícia, agora que esclareci um pouco do que a gente tá falando. Uma antiga entrevista de George R. Martin voltou a circular após a exibição do 5º episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos. O criador de Game of Thrones revelou qual evento menor acredita ter mudado completamente a história de Westeros, e a resposta pode te surpreender. Durante uma sessão de perguntas e respostas com a editora Penguin Random House, em 2022, Martin apontou a morte de Baelor Targaryen como um divisor de águas. Em O Cavaleiro Andante, que é essa parte da história, né? Que a história ela é dividida em 3 contos, né? O Cavaleiro Andante, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso, se eu não me engano. São esses 3 contos principais que a série vai expandir para sei lá quantas temporadas, né? A primeira história de Duncan e Egg, a morte de Baelor, que era o herdeiro, o próximo na linha de sucessão ao trono, explicou: e acho que ele teria sido um rei muito forte e muito competente, que morre defendendo a honra de um cavaleiro andante insignificante, né? Como a história de Westeros seria diferente se Baelor não tivesse morrido? Cara, é isso, porque depois dessa morte vão acontecer várias outras e vai acarretar em vários confrontos com outras vertentes ali da família Targaryen e tudo mais. Então, é uma lástima. Isso que é incrível desse universo do Martin, né? É como ele consegue escrever muito bem uma tragédia, né? Esse é o diferencial que eu vejo que acaba dividindo ele e o Tolkien, né? O Tolkien, ele acaba focando muito mais nessa coisa de reerguer, né? Do catástrofe que ele criou, que você joga o personagem lá embaixo, mas sempre há uma forma, uma esperança de se reconstruir e se elevar, né? O Martin não, ele bota a gente o pé no chão o tempo inteiro, filho. É o mundo real brutal ali. E isso é um dos momentos mais brutais que tem na obra, eu diria. Nos eventos da série, Baelor é um herdeiro do Trono de Ferro e talvez o único Targaryen, além de Egg, que não parece completamente desprovido de humanidade. Participa do julgamento do Sete para lutar ao lado de Dunk. Isso foi uma parada que eu já expliquei, né? O príncipe toma essa decisão após o co-protagonista agir corretamente ao defender Tanselle, uma civil inocente, da crueldade de Aeron Targaryen, que é o quê? Ele tem um momento na série ali, eu creio que nos livros, que uma moça tá fazendo uma apresentação ali, teatral na tenda e tal, e aí, em determinado momento na cena ali da apresentação, um dragão é morto. E aí o príncipe Aeron, ele acaba vendo aquilo, e aí ele fica indignado. Nesse momento, o Dunk, na série, ele tá conversando com outro cavaleiro ali na tenda deles, e eles estão conversando sobre a família Targaryen, e falando como eles são meio desprezíveis, assim, muito, né, tipo, até meio exagerados com o poder, como eles usam o poder deles, né? E, cara, no mesmo momento, o Egg entra correndo na tenda falando que o Aeron vai matar a moça, né? E aí ele chega lá e ele tá quebrando os dedos dela e falando: o dragão nunca deve perder, tá ligado? E aí o Dunk fica furioso, vai pra cima dele e enche ele de porrada. E aí acontece a questão de como que isso vai ser cobrado, né? Então rola, o Aeron acaba decidindo o julgamento do Sete, então 7 cavaleiros contra 7, para que os 7 deuses daquele mundo decidam quem é que é justo nessa situação. E acaba que o Dunk vence, porém, à custa da vida do Baelor Targaryen, né? No entanto, ao removerem seu elmo, descobre-se que seu crânio foi esmagado durante a batalha. Ele cai morto imediatamente, um momento devastador que ecoa muito além do torneio. Nos livros, Valar, filho de Baelor, né, que ia ser o sucessor do Baelor depois, né, se torna o próximo na linha de sucessão. Porém, ele acaba sucumbindo à praga
conhecida como Grande Epidemia da Primavera. Nisso, Aerys I acaba assumindo o trono. Então, cara, o filho do cara ainda vai de arrasta também. Então a linhagem do cara já Vai, era, vai, tá ligado? vai virar a camiseta de saudade. É, toda a linhagem. E esses personagens, eles são bem legais, assim, moralmente falando, em comparação a outra linha, né, que são os irmãos do Egg, né, ali que a gente viu o Aeron, acho que é Daeron também, que é o sonhador, e o outro irmão dele que virou mestre, né, que foi estudar esse caralho. Então, tipo, todos eles têm um pouco mais de egoísmo, fora o próprio Egg, né? Enfim, vamos terminar essa notícia aqui. Trata-se da segunda melhor média da franquia, perdendo apenas para os episódios 9 da terceira temporada da série principal. Ele tá falando aqui das notas, né? É, E, cara, 9,8 no MDB, 9,9. sim. Cara, eu tô realmente curioso pra ver o que vai acontecer no próximo episódio, né? O quanto vai desenvolver até o próximo arco, né? Que em 30 minutos, cara. Eu acho que vai ser muito diálogo, né? Não vai ter muita ação mesmo. E talvez uma virada de chave na cabeça dos protagonistas, né? Que é engraçado pensar que Invincible, que é uma animação, tem 1 hora cada episódio, enquanto que essa série gravada só tem meia, né? Metade do tempo. Antes de a gente encerrar, vou passar um pouquinho aqui das imagens do próximo episódio, né? Sem dar play no teaser. Porque senão a HBO ia Porque destruir a gente no copyright, né? a gente já tomou uma restriçãozinha do A gente sofre. No próximo vídeo que. Aliás, no vídeo que a gente lançou do Homem-Aranha, a gente teve que fazer várias alterações, né, pra conseguir postar o vídeo tranquilamente, então. A gente não quer repetir a dose, basicamente. Sim, a gente tá vendo aqui nessa cena, né, o Duncan. Dunk falando, né, do Baylor, que lutou por ele e tudo mais. É realmente ressentido, né? Foda. Aí a gente vê aqui, né, o Sir Lionel, né, Baratheon, falando que foi escolha dele, né? Ele, tipo, pô, ele sabia o que tava fazendo e tudo mais, tentando tirar o Dunk dessa situação aí, né? De se culpar e tudo mais. Aí ele falando, ele não arriscou nada e tal. Isso aqui eu discordo, mano. Arriscou sim, não tinha porque. Qualquer um que numa posição que ele tava tão confortável pegar e vestir uma. Inclusive, ele vestiu uma armadura que nem era dele, vestiu a armadura do filho dele, provavelmente foi isso que causou a morte dele. Se tivesse apertado o suficiente, não teria afundado na cabeça dele. E ele estaria vivo também, né? Então ele não estava pronto pra lutar, porque ele não pretendia entrar em nenhuma justa nesse torneio, né? Ele só ia assistir. E acabou pegando a armadura do filho emprestado pra fazer tudo isso. Aqui o funeral, né? Temos os cavaleiros aqui, a família e tudo mais. Funeralzinho meio Mequetrefe, né, né? então? O cara tão importante, mano. Desculpa, Só rapaziada. pega Tem que faz, criticar. faz uma fogueira ali com o corpo dele. Cara, não é qualquer um que tá morto aqui, não. Putz. Esse personagem aqui daqui pra frente eu espero que ele tenha mais destaque também, porque eu quero ver como ele vai reagir, porque ele pode até ter matado o irmão dele, mas realmente não era a intenção, tá ligado? Ele gostava muito do irmão dele, é raro, inclusive, os irmãos Targaryen ter esse relacionamento que os dois tinham, né? Eles funcionavam muito bem juntos, tinham muita história juntos, só que eles eram completamente diferentes. E agora a responsabilidade recai sobre ele, né? Logo mais, né? Aqui o filho, né, do Baylor falando, né? Porque os deuses levariam ele e deixariam você, falando pro Duncan, né? Interessante o visual, né? Que ao mesmo tempo ele tem o cabelo castanho, mas as mechas brancas aqui. Se fosse adaptado como nos livros, né? Eles teriam também olhos lilás, né? Os Targaryen têm olhos lilás. Dunk todo quebradão aqui, né? Ele também falando, né? Fiz a mesma pergunta, né? Tentando entender por que ele sobreviveu. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Aqui a conversa do Duncan com o pai do Egg, né? Que agora provavelmente vai ser o próximo herdeiro, né? Ele tá falando que queria que o Duncan levasse o Egg para ser escudeiro dele. Só que aí a gente vê que o Duncan não tá muito afim disso, né? Isso deixa o Egg triste, né?
Mas é isso. No próximo episódio, eu imagino que nós vamos ter muito menos impacto, porém a gente vai ver um amadurecimento muito grande na maioria dos personagens aqui. Tem alguma coisa para acrescentar, Luiz? Acho que não. Acho que tá tranquilo. Então é isso, família. Antes de encerrar aqui, eu quero saber o que vocês estão achando da série. Vocês vão ver o último episódio, Tô ansioso né? pro último episódio, né? Comentem aí o que vocês estão achando até agora, né? Sim. E o que vocês esperam. Deixem o like, ativem as notificações, o sininho, né? Se quiser ajudar a gente com o Live Pix também. E é isso. Tamo junto, até o Tamo próximo vídeo. junto. Valeu. E vídeo novo todo dia, então. Vejo vocês amanhã. Meio-dia e meio. Meio de e meio. Valeu. Valeu. Falou. Falou.